Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com todos da sua casa. Muita luz para você e muita luz para todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo, e hoje é terça-feira. E toda terça-feira nós intercedemos especialmente por cura divina. É a terça-feira da manifestação do poder e da glória do Deus vivo. É a terça-feira da cura divina. Você que precisa de cura para o corpo, você que precisa de cura para a alma, você que talvez recebeu um diagnóstico do médico, o médico disse que não tem cura para a tua enfermidade, você vai ter que depender de medicamentos por toda a sua vida. Você que talvez, esteja com algum familiar lá no hospital, lá no leito de morte, numa CTI. Então, eu quero orar por você, quero orar pelo teu familiar, pelo teu ente querido, por aquela pessoa que se encontra lá enferma, doente no hospital, à beira da morte. Quero orar por você que se encontra aí com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, talvez com desejo de suicídio. A taxa de morte por pessoas que cometem suicídio é muito alta, é muito grande hoje em dia. Muitas pessoas tirando a própria vida, muitas pessoas tirando a própria vida e muitas pessoas também buscando tirar a vida do seu próximo, E tanto a pessoa que quer tirar a sua própria vida, como também a pessoa que quer tirar a vida do seu próximo, isso trata-se da atuação do mal. A palavra diz que o mal, o ladrão, que no caso ali representa Satanás, porque toda ação humana para o mal é por influência maligna. É por influência maligna. Então, quando uma pessoa ela quer tirar a própria vida, ou então quer tirar a vida de alguém, essa pessoa está sob influência maligna. E aquela frase, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é verdade. O mal ele está aí, ceifando vidas, tirando vidas, usando pessoas para tirar a própria vida ou então tirar a vida do seu semelhante, do seu próximo. Então eu quero orar por aqueles que estão sofrendo com enfermidades na alma, porque para a pessoa ela matar alguém ou ela se matar é porque ela está doente, ela está enferma. Tal pessoa se encontra o quê? Enferma, está doente emocionalmente, Então assim, você que está sofrendo aí com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio, com vontade de morrer, com visão de vultos, com audição de vozes, você que não consegue dormir à noite, ou se consegue, tem pesadelos à noite, eu quero orar pela tua vida, quero interceder por você. Ou se não, não é o teu caso, talvez não seja o teu caso, talvez seja o caso de algum familiar seu, ou alguém do seu círculo de amizade. Se tem alguém da sua família, da sua parentela, alguém do seu círculo de amizade, que se encontra aí enfermo, doente, seja fisicamente ou emocionalmente, manda esse vídeo para essa pessoa, manda esse vídeo para o teu familiar, para o teu amigo, para a tua amiga, e eu tenho certeza que quando nós nos unirmos pela fé e determinarmos, o milagre vai acontecer, porque Jesus Cristo, ele está vivo. Jesus Cristo, ele é o Deus vivo, ele é um Deus vivo, ele não é um Deus, que é representado por um boneco que está lá, na cruz ainda. Não, Jesus já desceu da cruz há muito tempo. Aliás, Jesus Cristo ele está prestes a voltar. E enquanto ele não volta, ele vai continuar usando os seus mensageiros, os seus profetas, vai continuar usando homens e mulheres de Deus para fazer a sua obra. E a obra de Deus, ele disse, a obra de Deus é esta, que conheçam a ti só, como o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então,
Quando você dá testemunho do que Jesus Cristo ele fez, né? O nome do Senhor é glorificado. A obra de Deus é essa. A obra de Deus é desfazer as obras do diabo. Essa é que é a verdade. Você quer saber o que é a obra de Deus? A obra de Deus é isso. A obra de Deus é desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Quais são as atitudes do diabo? As atitudes do diabo, as obras do diabo, as ações do diabo e dos demônios é o quê? É matar, é roubar, é destruir, é colocar enfermidade, é fazer com que a pessoa esteja à beira da loucura ou até fique louca, né? Então essa é a missão do diabo. A missão do diabo é matar, é roubar, é destruir, é colocar enfermidades, é fazer com que a pessoa fique atormentada, não consiga dormir à noite. Se dorme, tem pesadelos, né? A pessoa fica andando na rua e ela tem aquela mania de perseguição. Ela pressente ou sente que tem alguém observando ela. Ela está andando na rua e ela sente passos atrás dela. E quando ela olha para trás, ela não vê ninguém. Ou seja, opressão maligna. Opressão maligna. Então você que está aí sofrendo com ataques espirituais, seja você ou seja o teu familiar ou alguém, né, da sua parentela, do seu círculo de amizade, como eu já disse, manda esse vídeo, manda essa live para a pessoa que você sabe que está atormentada, que está precisando de cura, está precisando de libertação, tá bom? Eu sempre falo aqui pelas lives, quem é salvo quer salvar. Então você que já é cristão, principalmente quem é cristão, mas não é só para quem é cristão, qualquer pessoa que esteja me assistindo, seja você quem for, faz essa gentileza, compartilhe esse vídeo, ajude a alcançar vidas, porque quem é salvo quer salvar, quem é de Deus quer ajudar, quer socorrer, quer estender a mão, tá bom? Então deixa aí nos comentários aí o seu pedido de oração. Deixa aí, no caso, o pedido de oração que eu falo, os nomes, tá bom? Não precisa entrar em detalhes, não. Só os nomes, tá bom? Só os nomes. Deixa aí, ó. Deixa aí o teu nome e o nome dos teus familiares, tá bom? Deixa o teu nome e o nome dos teus familiares aí nos comentários, tá bom? Quero pedir a você que já prepare azeite, água, peças de roupa, toalha de rosto, toalha de banho. Quero pedir a você também que você faça o seguinte, pega as fotos dos teus familiares, tá bom? Pega a foto dos teus familiares, que nós já vamos orar. E no finalzinho da oração, da intercessão, nós iremos determinar que o mal seja expulso, seja arrancado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu quero nesse momento já estar unindo a minha fé juntamente com a sua. Eu estou nesse momento no alto do monte. E eu quero nesse momento orar pela tua vida, tá bom? Eu quero orar pela tua vida, mas antes de orar, quero deixar aqui rapidamente uma palavra para o teu coração, para que você tenha a sua fé edificada. Enquanto isso, prepara aí o azeite, prepara aí toalha de rosto, toalha de banho, peças de roupa, água, tá bom? Eu quero ler aqui para você o Evangelho. Vamos ler aqui o Evangelho de... Eu quero ler aqui para você o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Quero trazer uma palavra ao teu coração primeiramente, para que você possa ter fé. Porque é por meio da palavra que a pessoa ela tem fé. Fé de que vai ser curada, fé de que vai ser libertada. Deixa eu voltar aqui para mim rapidinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, ou sempre quando eu tenho oportunidade eu comento. Se você está fraco espiritualmente, se você não está tendo fé para acreditar no teu milagre, na tua bênção, na tua vitória, é simples. O segredo é a palavra. É a palavra. Você precisa vencer esse desânimo. O desânimo de não ler a palavra. Pastor, eu ando desanimado, eu não consigo ler a palavra. Eu vou te contar um segredo como vencer. Deixa a tua carne com fome. Deixa o teu corpo. É isso mesmo.
Parece loucura, né? Mas a palavra diz que as coisas de Deus são loucuras. Que as coisas de Deus são loucura para o homem comum. Agora, para quem é espiritual consegue discernir bem todas as coisas. Então, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. É a palavra que te alimenta. Não adianta você participar de um momento de oração. Aliás, adianta. Sim, tem aí o seu bônus, tem aí a sua vantagem, tem aí o lado bom, né? Mas não é só a oração. Não é só você participar de uma live, de um culto, aonde só as pessoas ficam só falando receba isso, receba aquilo outro. Não é só isso. O pacote tem que ser completo. É um conjunto de coisas. É que nem preparar um bolo. Você não faz só bolo com fermento e farinha. Você precisa do açúcar. Vai fazer bolo o quê? Bolo sem açúcar? Bolo sem gosto? Vai colocar o quê? Vai colocar o sal no lugar do açúcar para fazer um bolo? Claro que não, né? Então você precisa da farinha, você precisa do fermento, você precisa, né, do leite. Tem gente que faz bolo sem leite, faz com água. Apesar que esses leites aí industrializados praticamente é mais água do que leite, né? Mas você tá entendendo o que eu tô te falando, né? Que eu tô te passando, né? A questão do bolo. Eu tô usando essa analogia, né? Tô usando essa linguagem de figura. Essa figura é uma figura, né? Uma linguagem figurada, para que você entenda. Não basta apenas orar. Tem gente que fala assim: a oração é a chave da vitória. Aí eu já cheguei a falar o que eu vou falar aqui agora. E falo mesmo. Mentira. A oração não é a chave da vitória. A chave da vitória, o segredo para se obter a vitória, sabe o que é? Obedecer a palavra. E a palavra você sabe, né? Ela fala de oração, ela fala de meditar na palavra, ela fala de liberar perdão, ela fala de fugir do pecado. A palavra ela fala que você precisa jejuar porque existem castas de demônios que só se vencem, ou seja, problemas. Quando fala de casta, está falando, existem tipos de problemas. Existem problemas de origem espiritual que para você vencer só através do jejum. Aliás, você tem que acrescentar o jejum. Você tem que colocar junto com a oração a palavra e os louvores e também, né, a confissão de pecados e também o abandono de pecados e também o liberar o perdão. É um conjunto de coisas, gente. É um conjunto de coisas. O próprio Jesus Cristo ele fala: quando estiverdes orando, se lembrardes que tendes algo contra alguém, perdoai, para que possa ser perdoadas as vossas ofensas e assim, né, você possa ter o quê? A resposta da parte do Senhor. Então, eu aqui, Denison Souza, eu não prego um evangelho meia boca. Eu não prego um evangelho meia boca. Ai de mim se eu pregar um evangelho pela metade. Evangelho tem que se pregar por completo. É como eu falei ainda agora. Fala, André, a paz do Senhor. Ivanilda, pastor, eu estou assim, não tenho mais ânimo, não tenho mais forças para nada. Então, por isso a palavra. Vai recebendo aí, tá? Cadê? Passou o nome da menina aqui. Vai recebendo aí, tá? Você que deixou aí nos comentários aí falando aí que tá se sentindo fraca, vai recebendo a palavra. Vai se recebendo a palavra. Vai tomando posse. As pessoas não falam assim: ah, eu tô tomando posse, eu tô recebendo, tô tomando posse. Mas não é tomar posse só de receba carro, receba a chave disso. Não, pelo amor de Deus. Busca o espiritual, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você não precisa ficar pedindo. Aliás, você até pode pedir a Deus, né? Até pode pedir a Deus prosperidade material. Mas antes de você se preocupar com um lado material, se preocupa com o espiritual. Foca no espiritual. O material é consequência. É consequência do espiritual. Se o espiritual vai bem, tudo vai bem. Tudo vai bem. Quer ver aquela mulher? Ó, a palavra fala que a mulher, né? Houve uma mulher.
A viúva, né? O filho dela tinha morrido. O que ela falou? Chegaram para ela e falaram assim: você vai bem? Aí o que ela disse? Ela disse o quê? Vou bem, vai tudo bem. Vai tudo bem. Por quê? Por que ela falou vai tudo bem? Porque mesmo a situação tendo sido uma situação contrária, porque o filho dela tinha morrido, ela poderia falar: não tá nada bem, meu filho acabou de morrer. Tô indo lá no profeta lá, pro profeta me socorrer. Mas o que ela falou? Ela falou que estava o quê? Tudo bem. Por que ela falou isso? Porque ela era uma mulher espiritual. Quando o profeta chegou para ela, né? O profeta chegou e falou assim: ó, pega a farinha, pega o azeite, aliás, pega as vasilhas, traz o maior número possível de vasilhas. Ela obedeceu. E por que ela obedeceu? Porque ela era uma mulher espiritual. A pessoa que é espiritual, ela obedece. Ou melhor, a pessoa que obedece, ela prova que ela está sendo o quê? Espiritual. Então você que está ouvindo essa palavra, é um conjunto de coisas. Não basta só apenas orar. Vou repetir, não basta apenas orar. É a mesma coisa, não basta apenas eu pregar. Eu não posso ficar apenas ministrando a palavra e não viver a palavra. Eu tenho que viver o que eu prego. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que perdoar. Não pode haver nenhum resquício, ou seja, nenhum restinho de sujeira no meu coração. Não pode haver mágoa, não pode haver rancor, não pode haver orgulho, pompa, altivez. Senão Deus não me usa. Ou se Deus usar, que Ele pode até usar, porque a palavra fala que o Espírito de Deus veio sobre Balaão e usou Balaão para profetizar. Mas Jesus ele disse que muitos vão profetizar, muitos irão curar, mas naquele grande dia vão ouvir a seguinte frase, a seguinte palavra de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Então não é só pregar a palavra, não é só ensinar as pessoas, mas é viver a palavra em um todo. E aí você que está ouvindo a palavra, não é só receber oração. Faz oração por mim. Não, só orar não basta. Por exemplo, eu vou orar, Deus vai operar, eu creio que Deus vai operar. Eu creio que Deus já está até agindo em teu favor. Enquanto eu estou aqui ministrando a palavra, eu estou te dando um ensinamento, Deus já está agindo. Deus já está agindo na vida do teu filho, na vida da tua filha. Sabe? Então assim, eu quero orar nesse momento. Aliás, antes de orar, eu quero ir para a palavra. Você precisa de palavra. Ah, mas eu quero logo oração. Calma. Você vai receber a oração. Ah, pastor, eu tenho um compromisso. Então tá bom. Depois você volta e beleza. Mas se você pode, permaneça. Se não pode, tem compromisso, amém. Mas se você não tem compromisso, permaneça na live. Prepara a garrafa com água, prepara o azeite, prepara peças de roupa, prepara tudinho. Fotos dos familiares, que eu vou determinar. Eu não curo, você não cura, mas o poder de Jesus Cristo, do nome do Senhor, cura. O poder de Jesus, o poder do nome de Jesus faz coisas extraordinárias. Jesus ele disse assim: mais um ensinamento que não é meu. Nenhum dos ensinamentos que eu passo aqui não é meu, é todos do Senhor Jesus. Todos do Senhor Jesus, todos dos apóstolos, de Jesus e dos apóstolos. Tudo que eu ensino aqui é a sã doutrina de Cristo Jesus e dos apóstolos. Então Jesus ele disse assim: o que 2 ou 3 de vós concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. O que for ligado na terra, será ligado nos céus. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu não recebi o meu milagre, eu não recebi isso. Esse pastor é fraco. Não tem pastor fraco. Pastor fraco pode-se dizer que é o pastor sem fé. E se o pastor ele está sem fé, é porque ele não crê na palavra, ou porque ele não se enche da palavra. Porque se você se encher da palavra, você fica imbuído, você fica cheio, você fica possesso. Essa que é a verdade, possesso pelo Espírito de Deus. Você fica cheio de fé. Não tem como você ficar com a fé lá embaixo se você ler a palavra. Seria contraditório
Seria contraditório. Jesus ele fala. O que Jesus ele fala? Jesus ele fala, nem só de pão viverá o homem. Então você está em jejum. Você só está se enchendo da palavra, Está orando, está cantando cânticos espirituais, bendizendo e glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é Jesus Cristo, que é o Deus vivo, que é o Deus Todo-Poderoso. Tem como você ficar fraco? Não tem. Não existe isso. Ah, eu tô fraco. Tá fraco porque não pratica o que está escrito. O evangelho não é pesado. O fardo não é pesado. Se alguém que está me assistindo está carregando um fardo pesado, está carregando um fardo, sabe de quê? Da religiosidade. Não está carregando o fardo de Cristo. Porque o fardo de Cristo é leve. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, né? Tomai o meu fardo que é leve, suave. O fardo dele é leve, é suave. O evangelho não é difícil, não. Não é difícil, não. Para não dizer que não é difícil, o que é difícil? O difícil é ir para o jejum. Sendo que tem pessoas que colocam a comida como um Deus. E Paulo ele fala, né? O Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre. Eles só pensam em comer, eles só pensam em, né? Então não é só orar não, gente. Tem problema que você não vence, porque tem uma potestade maligna que só pode ser vencida quando você vai para o jejum. Porque quando você vai para o jejum, você fica 100% no espírito. E quando você fica 100% no espírito, pode ser o próprio diabo, o próprio Satanás, pode ser o próprio Beuzebu. Você vai para cima e Jesus Cristo vai na tua frente quebrando tudo. Quebrando tudo. Não tem diabo certo, não tem demônio, não tem principado, não tem hostes espirituais da maldade que prevaleça contra a tua vida quando você está 100% no espírito. E essa palavra que eu estou falando aqui é pra gente que, principalmente que já é crente, mas é pra você também que ainda não se converteu. Que tem gente que fala assim, pra que falar de jejum pra não crente? Ué, o pessoal lá de Nínive, da cidade de Nínive, eles eram ímpios. E diz a palavra, por causa da pregação de Jonas, eles jejuaram. E Deus os poupou. Deus agiu com misericórdia para com o povo de Nínive. Por causa do quê? Por causa do jejum. Eles se humilharam diante de Deus. Então, independente da pessoa ter entregado a vida para Jesus ou não, Deus age com misericórdia. Deus opera. Sendo que tem um porém. Não adianta nada a pessoa ela ser curada do câncer, da AIDS. Não adianta nada as portas serem abertas, né? Não adianta nada a pessoa ela receber isso e receber aquilo outro e no final perder a salvação. Tem que entregar a vida para Jesus. Tem que entregar a vida para Jesus Cristo. Tem que ter Ele não só como Salvador, mas Senhor. Ele é Senhor, Ele manda e desmanda na vida daquele que se entrega a Ele. Eu poderia estar em qualquer lugar, né? Eu sou jovem, né? Sou jovem, fiz agora esses dias 4.3, né? Tem gente que fala, nem parece. Parece que tem menos, parece que está na casa dos 20, parece que tem no máximo 30, 32. Mas enfim, eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu tô aqui, eu tô aqui obedecendo a Jesus Cristo, obedecendo a ordem do Espírito Santo, para estar aqui para abençoar a tua vida, para determinar o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória. Então não é só querer Jesus como Salvador, é querer Jesus também como Senhor, também como Senhor. Jesus Cristo, por exemplo, ele chegou para o povo e falou assim, vocês estão atrás de mim só por causa do pão e do peixe, só por causa da comida que perece. Aí ele fez um duro discurso, né? Jesus ele chegou para os discípulos, chegou para toda aquela multidão que o acompanhava, e Jesus Cristo ele disse assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E diz a palavra que muitos se escandalizaram com o Senhor Jesus e já não queriam andar com ele.
Inclusive os seus discípulos, né? Muitos dos discípulos o abandonaram. E Jesus Cristo, ele chegou e falou assim: quanto a vocês, vocês também não querem ir embora, não? Vocês também não querem me deixar, não? E aí Pedro, ele disse: Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, não é só querer o pão e o peixe. Não é só querer, eu tô deprimido, me liberta. Entrega a vida para Jesus. Quer ser curado agora? É só entregar a vida para Jesus. Não precisa nem fazer oração. É sério. Não precisa nem fazer oração. Porque quando você entrega a vida para Jesus, quando você recebe Jesus Cristo na sua vida, o mal ele sai. Automaticamente o mal ele sai. Ah, pastor, mas eu já sou cristão. Eu já sou cristã. Então, se você já entregou a vida para Jesus, é um direito seu. É a tua herança. Tem um louvor que diz, né? É direito nosso, é nossa herança, tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Não deixa o diabo fazer graça com você, não. Não aceita. Ah, não, isso é uma prova, vírgula. Eu não aceito enfermidade alguma no meu corpo. Eu não aceito. Eu não aceito depressão, eu não aceito angústia, eu não aceito ansiedade, eu não aceito medo. Eu não aceito. É a nossa herança, Andréia. É a nossa herança. É isso aí, é desse jeito, é a nossa herança. Eu tomo posse e acabou. E sai pra lá, enfermidade. Sai pra lá, ô espírito de depressão, de angústia, de ansiedade. Aqui você tem que falar assim: aqui não, Satanás. Aqui não, diabo. Aqui não. O meu corpo é o templo do Espírito Santo do Deus vivo. Eu não aceito enfermidade no meu corpo. Eu posso ficar doente, mas permanecer doente, não. Permanecer doente, não, eu não aceito. Lembrando que tem aquela frase, né? Enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto eu estou com vida, eu vou crer até o fim. O Senhor vai me curar. Lembrando que a maior promessa do Senhor Jesus, para mim e para você, é o que? É um corpo glorificado. Não mais sujeito a enfermidades, não mais sujeito à velhice e não mais sujeito à morte. Então, eu quero ler aqui rapidamente aqui para você, que as horas se avançam. Olha só o que diz aqui, ó, Marcos capítulo 2. O que diz aqui, ó? Marcos capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Eu quero orar nesse momento rapidamente, para que Deus venha me dar revelação, para que o Senhor venha abrir o meu entendimento. Porque Jesus, ele disse, né? Não premediteis no que há de dizer, no que há de falar. Eu nem me planejo, eu nem me preparo para pregar, não. É sério, gente. Para não dizer que eu não me preparo, eu dou uma folheada, pesquiso aqui, acolá, né, no dicionário Aurélio, ou então no Google, rapidamente, mas eu não fico muito preocupado, não fico, imaginando o que eu vou falar ou deixar de falar, não. Porque Jesus, ele foi bem claro: não premediteis no que vocês haverão de dizer, porque naquela hora vos darei boca e sabedoria a ponto de ninguém poder vos resistir. Porque não será vós que estarás falando, mas o Espírito do Pai que estará falando através de vós. Né? André está dizendo, Marcos é o evangelho das ações, chamado de evangelho dinâmico. É isso aí, André. Tá por dentro, é desse jeito. É o evangelho onde mostra Jesus Cristo em ação. E fé não é só crer, né? Fé não é só falar. Fé é atitude, fé é ação. Fé é ação. Então eu quero nesse momento orar. Vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus. Eu quero nesse momento fazer uma oração em concordância. Como eu disse, eu vou ministrar a palavra e depois, no finalzinho da palavra, eu vou estar intercedendo e orando pela vida dos enfermos, doentes, acamados.
Enfim, eu quero fazer uma oração em concordância. Eu oro, eu falo e você repete as palavras em seguida, tá bom? Jesus, ele disse, o que 2 ou mais concordarem a respeito de qualquer negócio aqui na terra, será concordado nos céus. Então eu falo e você repete em seguida. Vamos fazer uma oração em concordância. Eu falo as palavras e você repete em seguida. Então ore assim dizendo, meu Deus e meu Pai. Coloca a mão sobre o celular. Mão esquerda, segura o celular com a mão esquerda. Coloca a mão direita sobre o seu coração. Isso, coloca a mão direita sobre o seu coração. Você vai pedir a Deus para Deus falar contigo por meio da palavra. Tá bom? Então repita as palavras que eu vou dizer agora. Meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua palavra. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Repetiu essas palavras? O Senhor, ele vai falar ao teu coração, não tenha dúvida quanto a isso. Você vai ser edificado na tua fé. A tua fé está pequenininha, ela vai se tornar gigantesca, gigantesca. Sim, gigantesca, maior do que esse problema que você está enfrentando. Então fique em espírito de oração e deixa orar. Meu Deus, a tua palavra nesse momento será ministrada. E todos nós queremos ouvir unicamente a tua voz, como está escrito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Por isso quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo tem a dizer, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso vem agora, Senhor, com a tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós cura, trazendo sobre nós paz, trazendo sobre nós alegria, trazendo sobre nós vida e vida de verdade, vida com abundância. E assim, Jesus Cristo se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem Ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Deus vivo, o nosso Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, Filho do Deus vivo, filha do Deus vivo. O Senhor, ele vai falar contigo nesse momento. O Senhor, ele vai falar por meio da sua palavra. Evangelho de Marcos, como disse a Andréia, né? O evangelho, bem lembrado, né, André? O evangelho da ação. Um evangelho dinâmico, um evangelho que mostra Jesus Cristo em ação. Né? É pura ação. O evangelho de Marcos é pura ação. E eu quero ler aqui para você. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Então veja, ó. Ele entrou outra vez em Cafarnaum. Não é pela primeira vez que Jesus Cristo ele vai até a Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares... Voltando para cá, caiu o sinal aqui, tá, gente? Voltando aqui para a palavra, o sinal caiu. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra.
Jesus, ele o quê? Anunciava a palavra. A palavra. Por isso que eu falei para você, você precisa da palavra. É da palavra que você precisa. Porque é a palavra que liberta. Salmo de número 107 está escrito: enviou a sua palavra e os curou. Tudo que foi criado no universo foi criado pelo poder da palavra. Então Jesus estava o quê? Anunciando a palavra, anunciando a palavra. Voltando aqui para a palavra. Estou em Marcos capítulo 2. Parte final do versículo 2. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Por 4 o quê? Por 4 amigos. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo o buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aí volta aqui. Tem pessoas que estão me assistindo e logo no início da live eu falei: compartilha essa live. Manda essa live, manda esse vídeo lá para aquele teu familiar que está doente ou que está perturbado. Manda lá para aquele teu amigo, para aquela tua amiga, para aquela pessoa do teu círculo de amizade. Aquela pessoa que precisa receber uma oração, que precisa ser alcançada pelo Senhor. Você vê a atitude dos amigos, né? Os amigos eram quatro amigos. E que amigos, né? Hoje em dia é difícil, né? Hoje em dia é difícil você encontrar pessoas que queiram ajudar as outras. E o Evangelho fala que esses 4 amigos, eles não mediram esforços para verem o seu amigo curado. Eles viram que havia uma grande multidão por todo lado da casa, em volta da casa. A casa estava ali tomada por um número incalculável de pessoas e eles não se deram por vencidos. A palavra diz que eles subiram pelo telhado. Imagina a cena. Eles subiram pelo telhado e eles tiraram as telhas e desceram a cama do seu amigo em cordas para colocarem o seu amigo diante de Jesus. Jesus estava bem no meio da casa e eles descobriram o telhado e desceram o seu amigo para que Jesus o curasse. Você não pode medir esforços. Deus está falando exatamente isso com você nesse momento. Você não pode medir esforços. Pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu pai, pela tua mãe. No caso ali eram 4 amigos. Não eram familiares, não eram parentes. Muitas das vezes acontece isso, né? Às vezes, um amigo, né, uma pessoa que não é do mesmo sangue, é mais fácil, né, não generalizando, né? Mas muitas das vezes o que acontece é isso, né? Às vezes é mais fácil alguém que não é de casa, que não é da parentela, que não é da família, te ajudar, do que quem é da família ou da parentela te ajudar. Não estou aqui generalizando, mas você conhece a Bíblia, né? Tem o caso de José, tem o caso de Davi. E o Evangelho fala que eram 4 ali, levando o leito daquele homem. 4 amigos. 4 amigos. Você precisa fazer a mesma coisa. Você sabia que o teu amigo, aquela pessoa que você conhece de longa data, ela pode ser curada por Deus através de você, através do seu ato de fé. Você pode consagrar a sua água pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha. Por aquele vizinho que você tem amizade já de longa data. Pastor, eu fiquei sabendo que o meu amigo, a minha amiga, uma pessoa que eu conheço já de muitos anos e que tenho muita estima, que tenho muito carinho, fiquei sabendo que ela está doente, ela recebeu um diagnóstico de câncer, de AIDS, ela está definhando. Fiquei sabendo que ela está num leito, está num hospital. Você
pode ser um canal para que o poder de Deus se manifeste na vida daquele seu amigo, daquela sua amiga ou do seu familiar. Foram quatro que se dispuseram a ajudar aquele homem. E aí diz aqui a palavra aqui, ó. Estou em Marcos capítulo 2, versículo... Vou ler aqui o versículo 4 novamente. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram um leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo, aí Andréia, vendo, né? Andréia lembrou bem, né? O evangelho dinâmico, o evangelho da ação. E Jesus vendo a fé deles. Jesus quer ver a tua fé. Cadê as pessoas que estavam me acompanhando? De duas ou uma. Ou saíram porque tinham um compromisso e aí estão desculpadas, né? Tinham um compromisso inadiável. Ou então simplesmente, quero assistir isso não. Mas você vê, a palavra está dizendo, e Jesus vendo, o que Jesus ele disse? E o teu pai que te vê, em secreto, publicamente te recompensará. A palavra diz, e Jesus vendo. Gente, mais importante do que falar é agir. Escute com atenção. Mais importante do que falar é agir. Tem que agir a fé. A fé sem obras ela é morta. A Andréa está dizendo, né? Uma vizinha que eu gosto dela, ela é espírita. Ontem ela veio me contar que é diabética e está com uma ferida na perna. Consagra a água, Andréa. Consagra, a gente vai consagrar a água. Consagra a água, pega aí a água aí, joga lá na perna dela lá. Tem testemunho aqui pelo ministério de pessoas que já foram curadas por meio da água consagrada. Você pode usar a água, você pode usar o azeite, você pode usar peças de roupa como ponto de contato para que o poder de Deus se manifeste. É bíblico, não é invenção de pastor, de homem não é invencionice não. Tem gente que acha que é invencionice. Tem gente que fala assim, parece macumba, né? Quando vai usar o sal, vai usar a rosa, por exemplo. Parece macumba, né? Parece simpatia. Sendo que o diabo que copia as coisas de Deus. É o diabo que copia as coisas de Deus. A Bíblia fala que através de lenços e aventais do apóstolo Paulo, pessoas eram curadas e os demônios eram expulsos, expelidos. A mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Essa enfermidade vai sumir, vai desaparecer. Eu vou tocar nesse Jesus. Aliás, eu não preciso tocar na carne dele, no corpo dele, eu só preciso tocar na veste, na orla da veste. A Andréa está dizendo, ontem veio aqui no trabalho da missa e foi usada por mim de forma tremenda. Deus falou de forma gloriosa. Glória a Deus. Mas faz isso, André. Pega aí a garrafa com água. Tá bom? Água, azeite. Então, vamos aqui para a palavra para eu poder terminar. Olha só. Olha o que diz aqui, ó. Marcos capítulo 2, versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles. A Andréa falou aí, né? Minha amiga Andréa, né, do bairro de Vila da Penha. Que Deus abençoe o povo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, da capital. Né? Paulo passava, no caso era Pedro, tá, Andréa? Era Pedro, é Pedro, tá escrito lá que era Pedro. Mas provavelmente Paulo também. Mas está escrito que é Pedro. Pedro passava e a sombra curava. Mas, Andréia, faz isso. Faz isso. Já que ela é espírita, normalmente o espírita, ele conhece assim por alto, né? A respeito de Jesus.
Mas eles não têm a revelação da palavra, né? Você sabe, né? O espírita, e se tem alguém espírita me assistindo, até me desculpa a franqueza, mas Jesus Cristo, ele nunca disse eu sou a reencarnação e a vida. Ele disse eu sou a ressurreição e a vida. Mas aí, André, você não vai pregar para ela não, tá bom? Deixa para uma outra oportunidade. Deixa que o milagre fale por si mesmo. O próprio milagre que ela vai receber vai falar por si mesmo. Mostra até para ela isso aqui, ó. Ó, mostra isso aqui para ela aqui, ó. Você que tá me acompanhando, ó. Ó o que Jesus ele fala, ó. E Jesus vendo a palavra, né? E Jesus vendo a fé deles. Vendo a fé deles. Jesus quer ver a tua fé, Andréia. Jesus quer ver a tua fé aí, ô Egilda. Acho que é Gilda, né? Egilda. Cida. Você que tá me assistindo aí, ó. Jesus quer ver a tua fé. Jesus quer ver a tua fé. Quer ver a tua fé. A Andréia falou aí, né, da sombra. Pedro passou pela sombra. Aliás, Pedro passou e a sombra curou os enfermos, os doentes. Jesus, ele quer ver a tua fé. Ver a tua fé. É isso que está faltando na igreja. Cadê os milagres? Cadê as coisas sobrenaturais na igreja do Senhor? Tanta gente perecendo, tanta gente doente, enferma, perturbada. Tanta gente, sabe, sendo oprimida pelo diabo dentro das igrejas. Cadê o poder de Deus? O evangelho é o poder de Deus, gente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus ele falou isso aqui? Perdoados estão os teus pecados. Porque aquele homem ele estava paralítico por causa de algum pecado que ele havia cometido. Porque senão Jesus não teria falado isso. Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí eu volto aqui para mim. É necessário a pessoa que está enferma, doente, ela liberar perdão. Você sabia que a pessoa que tem mágoa, ressentimento, desejo de vingança, ela adoece? Primeiro ela adoece na alma. Primeiro a pessoa ela adoece na alma. A pessoa começa a ficar depressiva, começa a ficar triste, para baixo. A pessoa ela para de ler a palavra, para de orar. Para de buscar a Deus como buscava no início quando havia se convertido. E aí fazem mal contra ela, ofendem ela, caluniam ela, defamam ela, fazem mal a ela. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, que a pessoa ela começa a ficar cheia de mágoa, cheia de ressentimento, né? Com desejo de vingança, com ódio. E aí sabe o que acontece? A pessoa ela começa a adoecer. Existem muitas pessoas que estão doentes, enfermas, acamadas, porque elas começaram a ter no seu coração ressentimento, ódio, desejo de vingança. Existem doenças que são as doenças psicomáticas. Doenças que são causadas, sabe o quê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na mente, no coração, na alma da pessoa, a pessoa tá cheia, sabe o quê? De amargura, a raiz, a Bíblia fala, né, sobre raiz de amargura. Tem muita gente, ó, a Andréia tá falando que ela trabalha na área médica, né, na área da medicina. Ela tá falando aí, ó, e é a mais pura verdade, a imunidade, ela baixa. Tem gente que fica com mágoa, tem gente que fica... Por isso que é importante a pessoa se desabafar. Por isso a oração é importante por isso também. Que na oração você se desabafa, você chora, você fala, meu Deus, a pessoa fez isso comigo e tal, eu não quero que o Senhor mate, eu não quero que o Senhor jogue no leito, mas, meu Senhor... Enfim, você começa a se derramar ali na presença de Deus, e aí o Espírito Santo ele começa a tratar das tuas feridas.
Mas se você não ora, se você não clama a Deus para que Deus venha te sarar, para que Deus venha te curar, sabe o que vai acontecer? Sabe o que acontece com tal pessoa que não pede a Deus cura emocional? Isso acaba se refletindo no corpo. Isso acaba se refletindo no corpo. Então, voltando aqui, ó. Para nós terminarmos a palavra, em seguida nós orarmos. Já tem quase 1 hora de live aqui e eu quero orar em seguida. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas. Olha aí os religiosos aí, ó. Olha os hipócritas aí da religião. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Mas eles se esqueceram que Jesus é Deus. Aliás, eles não sabiam, né? Eles não sabiam até então quem era Jesus. Então eles estão questionando, ó, por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então veja, Jesus, ele perdoou os pecados daquele homem, e foram os pecados que foram a causa da sua enfermidade, da sua doença. E é por isso que Jesus Cristo, por exemplo, na oração do Pai Nosso, no finalzinho, aliás, na própria oração do Pai Nosso, Jesus ele fala: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí Jesus, ao terminar de ensinar a oração do Pai Nosso aos discípulos, Jesus ele disse: porque se não perdoardes os pecados, as ofensas daqueles que têm vos ofendido, de maneira alguma o Pai Celestial vos perdoará. Eu estou aqui no monte, eu vi irmãos, irmãs, pessoas que professam a mesma fé que eu, subindo aqui o monte. Mas para pensar. Se a pessoa ela sobe o monte, se a pessoa ela está em jejum, se a pessoa ela ora, se a pessoa ela prega, mas se ela não libera perdão, tudo que ela fez até então foi o quê? Foi em vão. Não adianta pregar, não adianta orar, não adianta dar cambalhota, voadora, salto mortal, não adianta entregar profecia, não adianta subir o monte, se não perdoar. Tem que perdoar. Tem que perdoar. Deus te perdoou, Deus me perdoou. Se o Senhor nos perdoou, nós não iremos perdoar? Somos melhores do que o Senhor? Somos melhores que o Senhor? André tá perguntando, tá em Irajá? Não tô não, tô no Batã, em Realengo. Alô, Realengo. Hoje eu tô em Realengo, vou estar lá em Irajá talvez amanhã ou quinta-feira, com a permissão do Senhor. Mas dando continuidade aqui, né, no que eu estava comentando a respeito do perdão. Jesus ele falou, ó, estão perdoados os teus pecados. Foi por causa dos pecados que aquele homem ele ficou o quê? Paralítico. Tem um outro episódio que o Evangelho nos conta, que houve um homem que ficou 38 anos paralítico. E quando Jesus ele curou aquele homem, um homem que estava lá no tanque de Betesda, depois de Jesus ter curado aquele homem, Jesus encontrou aquele homem no templo.
E Jesus Cristo, ele chegou para aquele homem e ele disse assim: vejo que estás curado, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que pode ser pior do que ficar 38 anos paralítico? Eu fiz essa pergunta ao Espírito Santo, eu fiz essa pergunta ao Senhor: Senhor, o que pode? O que pode ser pior do que ficar 38 anos parado, paralítico? Aí na hora o Espírito Santo falou comigo: o que é pior do que ficar 38 anos paralítico é ser lançado no lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Então não basta apenas ser curado fisicamente, não basta ser apenas curado emocionalmente. Agora eu estou livre da depressão, agora eu estou livre da angústia, agora eu estou livre disso e daquilo outro que estava me atormentando. E não entregar a vida para Jesus. E não passar a servir a Jesus Cristo. Jesus Cristo ele disse que o espírito mau, quando ele sai, ele volta, e ele volta com 7 espíritos piores do que o último. Jesus ele fala: e encontrando a casa vazia e adornada, aquele espírito que ficou rondando por lugares desertos, ele volta. E encontrando aquela casa vazia, arrumada, limpa, adornada, porém vazia, Jesus ele fala que aquele espírito, ao chegar naquela casa, ele traz consigo 7 espíritos piores, e o estado da pessoa se torna pior do que o anterior. Então, você que está ouvindo essa palavra, eu vou orar, e eu trouxe essa palavra, o Espírito Santo trouxe essa palavra, usou os meus lábios, a minha boca, para te trazer essa palavra, para que você tenha fé para crer que assim como Jesus Cristo ele levantou um paralítico, ele pode resolver esse teu problema, seja ele físico ou emocional. Aliás, Jesus ele ressuscita mortos. Quando ele vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ele vai ressuscitar mortos. Ele vai ressuscitar os mortos, ele vai nos dar um corpo glorificado. Lembra lá do Jairo? Jairo ficou 4 dias morto. Já estava o corpo já podre. E Jesus ele fez com que aquele corpo voltasse o que? A vida. Então o evangelho é isso, gente. O evangelho é o poder de Deus. Toda vez que você se sentir fraco, se sentir fraca, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Eu garanto para você que você não vai ficar com a mesma fé. A tua fé ela vai crescer, a tua fé vai se tornar uma fé robusta, uma fé grande. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo que Deus está falando contigo? Todas as vezes que você se sentir fraco, corre para o evangelho. Corre para o evangelho, leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Não tem como você permanecer fraco, apático, desanimado depois de ler o evangelho. Você viu o que Jesus ele fez? Você viu o que ele fez? Ele levantou um homem que estava paralítico. Paralítico. Vai tentar levantar aí um paralítico aí com a força do pensamento? Não vai arrumar nada. Mas se você usar o nome de Jesus Cristo, pode ter certeza, pode ter muitos e muitos anos de paralítico. Pode ser até um paralítico de nascença. Se você se consagrar, se você ter a sua vida no altar, Jesus Cristo ele te usa para fazer com que o paralítico ande. Jesus Cristo ele te usa para fazer com que o morto volte à vida. Então essa é a palavra. Essa é a palavra. Se você tem algum pecado, confessa. Confessa. A palavra diz, está lá em uma das cartas do apóstolo Pedro: se o homem estiver de mal com a sua esposa, as suas orações ficarão retidas. Isso serve também para a mulher, né? Se a mulher não estiver de bem com o marido, o céu vai se tornar como o quê? Como céu de bronze. As orações não serão respondidas. E a palavra diz que o que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados. E aí, para terminar, antes de orar, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu, como pastor, todos os dias eu confesso pecados. Todos os dias. Todos os dias eu chego diante de Deus e eu falo: meu Deus, me perdoa por aquilo que eu falei para aquela pessoa. Me perdoa, meu Deus, por aquilo que eu pensei. Meu Deus, me perdoa por aquela atitude que eu tive, da qual eu não vigiei. Meu Deus, me perdoa por aquela atitude, pela atitude, ou pelo pensamento, ou pela palavra da qual eu tive e eu nem sequer tenho noção de que tive. Que são os pecados ocultos. Tem coisas que você faz que você nem tem ideia de que fez. E Davi falou sobre isso. Senhor, me perdoa pelos pecados ocultos. Então é necessário todos os dias a gente pedir perdão. Uma das coisas que faz com que a gente fique fraco espiritualmente é isso. Falta de pedir perdão. E não é só pedir perdão, é pedir perdão, é confessar as transgressões e abandonar. A palavra diz que aquele que confessa os seus pecados, confessa a sua transgressão e abandona e deixa, alcança do Senhor misericórdia. Davi, ele disse lá no Salmo 32, enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram constantemente. Ele fala, enquanto não confessei os meus pecados, se envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Porque a tua mão, ó Senhor, pesava dia e noite sobre mim. Porque o meu vigor se tornou como uma sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Porque eu disse comigo mesmo, confessarei, pois, ao Senhor as minhas transgressões, e tu, ó Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Davi, ele fala que a mão de Deus ficava pesando, e a mão de Deus, ela pesa mesmo. Foi a mão de Deus que estava pesando sobre a vida daquele rapaz, que foi, carregado numa maca por 4 amigos até Jesus. E Jesus, ele disse, estão perdoados os teus pecados. E o outro, que ficou 38 anos, Jesus Cristo, ele disse, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, gente, eu quero orar nesse momento. E eu quero que você creia que da mesma forma que Jesus Cristo, ele curou esse homem que era paralítico, que foi trazido pelos amigos até Jesus, eu quero que você creia que o Senhor, ele vai te curar, ele vai te libertar. Não coloca a sua fé no Denison Souza. O Denison Souza não é nada. Eu sou tão dependente da graça e do favor de Deus quanto você. Mas eu tenho buscado, eu tenho me consagrado, eu tenho feito o bolo, eu tenho usado todos os ingredientes do bolo. Não é só oração, não é só palavra, não é só jejum, não é só subir monte. Não, mas é liberar perdão. É viver a palavra em um todo. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeito quer dizer obediente a Deus em tudo. Palavra perfeito quer dizer completo. Então é isso. Eu quero orar nesse momento. Vamos nos unir pela fé, que as horas já se avançam, para não virar vigília, gente? Então vamos orar. Permaneça na live, permaneça no vídeo, que eu já volto já intercedendo e determinando o teu milagre, a tua bênção, em nome de Jesus.